Nós vamos aprender sobre sabedoria, o valor da sabedoria. É muito bom quando nós encontramos a sabedoria. Sabedoria do Senhor. Nós vamos meditar no livro de Salmos. Mas vamos lá. Sabedoria, o valor da sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. A sabedoria ela é muito importante a hora que nós precisamos mais da sabedoria são aqueles momentos difíceis que a vida nos surpreende. Bom, o Provérbios é um livro escrito por Salomão, filho de um rei que também era rei. Mas eu acho muito interessante que ele trata nesse livro o simples, a simplicidade da vida, como resolver as coisas de uma maneira simples. Ele aborda da questão do trabalho, ele fala muito do preguiçoso, né? Da pessoa insensata, né? Dos escarnecedores, mas ele aborda a sabedoria, os sábios. O sábio, a sabedoria, aqui nesse livro, é o foco de Salomão, né? É uma sabedoria tão grande e divina. Uma vez Deus perguntou para ele o que ele queria que fizesse, alguma coisa por ele. Ele falou assim: me dê sabedoria. Quando ele pede essa sabedoria, Deus deu um pouquinho da sabedoria de Deus para ele. Segundo a Bíblia, ele foi um homem muito próspero em todas as áreas. Um homem muito sábio que governou muito bem. Claro, teve lá seus problemas, mas um homem que governou muito bem embaixo da sabedoria de Deus. Deus transbordou a sabedoria, né? E essa sabedoria, ela transcende todas as histórias, né? Povo e culturas. O cultural, Salomão, ele aqui instrui a vivermos de maneira sábia, uma maneira sábia, uma maneira que agrada ao Senhor. A sabedoria, uma boa sabedoria, uma instrução sábia que vem do Senhor, ela agrada a Deus, né? E elas são tão relevantes, as instruções de Salomão, que ela é muito relevante até hoje, né? Eram há cerca de 3.000 anos, né? E até hoje ela é muito edificante nas nossas vidas. Porque o ser humano, ele não mudou. Mudou a cultura, mudou o jeito, mas a sabedoria do homem, a essência do homem não mudou. De 3.000 anos atrás até agora, nós somos as mesmas pessoas. Bom, então a sabedoria de Salomão, ela nos traz uma estrutura fantástica para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser vencedores nas nossas áreas que nós precisamos vencer, e ela nos protege dos ataques, né, das surpresas. Nós somos sábios, estruturados pela palavra de Deus, pela orientação divina. Então, aqui hoje nós vamos aprender. O livro é um livro muito extenso. Eu gostaria de fazer aqui com os irmãos, combinar com os irmãos, e vocês hoje, por favor, aí quinta-feira que vem, você pode compartilhar com seu amigo para que ele possa estar estudando conosco. E nós vamos fazer uma série, né, de estudo que irá nos capacitar para o nosso dia a dia. Quem que não precisa de uma capacidade divina para aguentar o rojão do dia a dia, né? Mas pastor, a minha vida é tranquila, mas todos nós tem alguma coisa, alguma área que nós somos surpreendidos e a gente dá uma mancada, a gente cede, né? Então hoje, por exemplo, se Deus quiser, em nome de Jesus, Deus assim permitir, eu pretendo expor o capítulo 1, 2 e 3 com você, né? Para que nós possamos aprender. E nós vamos entender
o valor da sabedoria. Aquele que tem a sabedoria de Deus, ele é um homem sábio. Ele sabe para onde a direção certa para que ele possa conduzir as coisas. Nós vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 1, né? Pegue a sua Bíblia aí, se você pode acompanhar, por favor, né? Nós vamos ver que a sabedoria, ela precisa ser abraçada pelo discípulo, né, como uma filosofia de vida devido à sua natureza e seus excelentes resultados. Esse capítulo ele vai do 1 até o 9 falando do valor da sabedoria. O propósito do livro de Salomão é fornecer para nós cristãos a capacidade de viver uma vida que tem significação, né? Ou seja, com base no temor a Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos entender que a sabedoria ela vem do alto, é de Deus, é Deus que nos abençoa. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, nós passamos a ser sábios, orientados pelo Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas se perdem, né? Nossa, meu Deus, eu fico pensando, às vezes vem umas coisas do passado da gente, antes de a gente conhecer a palavra de Deus, e a gente fala assim, meu Deus, por que eu cometi isso? Por que eu fiz isso? Por que eu cheguei tão longe nisso, né? Sendo que a palavra de Deus aqui no livro de Salomão tem tudo, é uma estrutura fantástica, né? Ele diz assim no capítulo 1, irmãos, nós estamos ali, do versículo 8 a 19, que nós precisamos evitar o caminho dos pecadores, né? É claro que nós estamos no meio, né, do mundo, não tem como a gente ser exclusivos, nós seremos exclusivos de Deus lá na eternidade. Mas aqui não, aqui nós estamos no meio de pessoas pecadoras em todos os momentos. Será que às vezes tem pessoas que ainda não compreenderam ainda a sua posição cristã, né? Às vezes você tem um grupo, alguma coisa, hoje mesmo um zap, né? Que você tem aí um grupo, de repente você é surpreendido com uma figura que uma coisa, um dizer, uma filmagem, alguma coisa que mandam para você, aquilo agride a sua santidade, porque você já não está mais naquele estado, você recebeu a sabedoria de Deus. É o que Salomão vai falando aqui, olha, meu filho, ouve a instrução do teu pai, da tua mãe, do teu pai, e não despreze o ensino da tua mãe. E ele vai falar, meu filho, se os pecadores quisessem te seduzir, não permitas. Então, todos os momentos, nós somos atacados e nós somos o quê? Colocados em xeque para pecar, junto com aqueles que ainda não receberam, não têm entendimento do valor da sabedoria. Por isso que a gente entende que algumas pessoas ainda não entenderam. Falaram, meu irmão, eu não quero saber mais disso. Foi isso o tempo que eu pensava assim, porque a sabedoria de Deus, eu tenho que evitar, né? Eu tenho que estar em lugares que vão me edificar. Por isso que nós cristãos temos que saber com quem andamos, com quem falamos, aonde nós estamos, o lugar, o ambiente, para que eu possa, para que a minha carne seja instigada pelo pecado. Então, quando eu estou numa roda de pecadores, de pessoas que escarnam de Deus, pessoas que estão longe da presença de Deus, a minha tendência é que eu não sou sábio, porque eu preciso evitar o caminho dos pecadores. Embora estamos envolvidos, mas eu tenho que evitar. A outra coisa que ele vai falando é que é preciso entender o apelo da sabedoria, né? No 20 e 33, no capítulo ainda, do 20 a 33, olha aqui que Deus está falando, se converterdes, capítulo 1, irmãos, eu estou aqui lendo 23,
se converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. É Deus falando, né? Se você se converter de todo o coração, nós precisamos entender o apelo de Deus para que nós possamos entender a sabedoria, que Deus quer que a gente seja sábios. E aqueles que buscam a palavra de Deus, ele passa a ser uma pessoa inteligente, ele passa a ser uma pessoa que ele atende esse apelo. Ele está falando assim: derramarei sobre vós o meu espírito, eu vou revelar a minha palavra. Irmãos, é só você ver, enquanto nós estávamos afastados da presença de Deus, nada aconteceu, não acontecia nada. As pessoas falavam de Deus para a gente, mas a gente estava tampado os nossos ouvidos, enquanto eu não permiti. Ele continua assim: mas porque clamei, recusaste, porque estendi a mão, e ninguém deu atenção. Mas pelo contrário, desprezaste todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. E eu também rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando o terror vos sobrevier. Como tempestade das vossas calamidades, passar como um redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente buscarão, mas não me encontrarão. Isso é muito sério, né? Deus está clamando, portanto, Deus está entendendo que nós devemos atender à sabedoria de Deus. É preciso, irmãos, buscar de todo custo a origem divina que vai nos dar sabedoria para que nós possamos ser felizes, para que aqui na terra nós sejamos pessoas abençoadas, felizes pela sabedoria, né? Nós precisamos buscar sabedoria que vem do Senhor, Deus que tem nos abençoado, Deus que tem cuidado de nós. Olha, Senhor, eu preciso ser sábio, eu preciso ter sabedoria para que eu possa lidar com essa situação, para que eu possa lidar com essa enfermidade, que eu possa lidar com essa perda, que eu possa ter sabedoria para que eu possa encontrar alegria novamente, para que eu possa prosseguir a minha caminhada. Nós precisamos, irmãos, buscar a sabedoria pelo discernimento, né? Que vai discernimento naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que nós temos que tomar decisões. Tantas decisões nós tomamos erradas, tantas decisões, tantos passos que nós damos errados, porque nós não atendemos a sabedoria de Deus. Está ali no capítulo 2, versículo 9 a 19, né? Nós precisamos buscar sabedoria pelo discernimento, pela orientação do Espírito Santo de Deus. Aí quando nós encontramos, você já passou por isso? Você está numa situação, fala assim: olha, agora não tem jeito mais, eu cheguei no fundo do poço, agora não tem jeito mais, agora eu estou numa situação que eu não estou conseguindo discernimento para resolver. É a sabedoria de Deus, né? É preciso buscar a sabedoria, que ela resulta um respeito, né? E as nossas vidas, a longevidade, né? Ela acompanha com a sabedoria, ou seja, nós somos abençoados por Deus. Isso, gente, é uma bênção nas nossas vidas, né? É preciso buscar sabedoria, que ela resulta esse respeito. Quando as pessoas entendem quando uma pessoa é cheia de Deus, ela respeita quando a pessoa é sábia. Quando você abre a boca, você já percebe uma pessoa que é de Deus, que tem alimentado pela palavra do Senhor e tem buscado a direção do Senhor. Você entende, você sabe. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica pelo Espírito. Então a sabedoria, o valor da sabedoria nós temos que dar. Nós temos o valor, nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo. O que Salomão está falando, que a sabedoria manifesta em confiante temor, né?
Deus trará uma vida equilibrada e próspera para nós. Olha, glória a Deus, não estou aqui pregando prosperidade, mas nós merecemos ter sim uma vida equilibrada, uma vida pautada numa tranquilidade, uma vida pautada no amor de Deus, numa sabedoria de Deus. É Deus direcionando, nos abençoando para que a sabedoria ela seja mesmo manifestada na vida das pessoas. Quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão deixando o convívio de igreja, tantas pessoas estão deixando as coisas mundanas entrar no seu coração, né? A Bíblia diz que o mundo é o nosso inimigo, ele tem nos persuadido, mas ele não pode tirar aquela sabedoria que um dia Deus nos deu. Então, infelizmente, essas pessoas, elas sofrem. Sofrem por quê? Porque deixou de ouvir a palavra do Senhor. Quantas coisas, porque a sabedoria manifesta a confiança no temor de Deus. Nós podemos passar por situações em tranquilidade, que faz parte da vida, mas Deus, aqui tem uma promessa de Deus em nossas vidas, por um equilíbrio que nos dará uma tranquilidade para que nós possamos viver na paz, no amor. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos. Nós precisamos de sabedoria para lidar com a nossa esposa. Nós precisamos de sabedoria para lidar com o nosso marido, com os maridos. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas questões financeiras. Nós precisamos de sabedoria para lidar com a nossa enfermidade. Nós precisamos da sabedoria para tudo, mas num momento equilibrado, para que nós não entramos em parafuso. Uma coisa muito triste é quando nós vemos pessoas, né, que quando as coisas estão tudo certinha, aquela pessoa é um crentão de marca maior. Mas quando vem um aperto, é passageiro, nós encontramos. E daqui a pouco Deus vai abençoando. Aí fala assim, olha como que aquela pessoa passou por vale, mas hoje ela está estruturada. Ela encontrou o equilíbrio da sabedoria. Ela está sabendo ministrar. Ela está sabendo trabalhar. Mas como que veio isso? Veio de Deus. Porque essa pessoa dá crédito na palavra de Deus. Essa pessoa está cheia do Espírito de Deus para que ela possa mesmo resolver a sua situação. Glórias a Deus por isso. Ele vai falando que a sabedoria é louvada pelo seu louvor. Nós louvamos a Deus, né, pela sabedoria, pela sua unção, pela tua graça que Ele tem derramado na igreja, na vida dos irmãos. Eu glorifico a Deus, né, pela nossa igreja em Arrozal. Quantas pessoas, Jesus, quantas pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Quantas pessoas, né, chegaram ali sem esperança e graças a Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo a obra no meio de lutas, dificuldades. Hoje, graças a Deus, nós estamos nos tornando uma igreja forte, boa, uma igreja boa fama aqui em Arrozal, em nome de Jesus, porque Deus tem nos dado sabedoria. Então eu preciso, irmão, em nome de Jesus, valorizar isso, o que Deus tem falado no meu coração. Valorizado isso, valorizar para que eu possa ter uma vida feliz, uma vida leve, cheio da graça de Deus, sem peso, uma vida feliz, sorrir mais, alegrar-se mais, falar mais do amor de Deus, com a sabedoria. Aí como é bom você ser procurado, né, para ser pastoreado. Você pode pastorear também. Deus te deu a sabedoria para que você possa ajudar as outras pessoas. Irmão, eu tenho um pastor amigo meu que eu ligo para ele e falo, pastor, eu preciso tomar um café contigo. Vamos lá, vamos marcar um encontro. Olha, pastor, traz aquele ombro que eu preciso dele. Ele sabe o que eu quero encostar naquele ombro, o que eu quero ouvir, eu quero desabafar. Então a sabedoria, ela atrai pessoas boas
né? Uma vida equilibrada, uma vida pautada na presença do Senhor de uma maneira equilibrada, prazerosa, ela atrai pessoas boas, porque ninguém quer, irmão, ficar perto de pessoas que só reclamam, ninguém quer ficar perto de pessoas que só xinga, ninguém quer ficar perto de pessoas que não têm sabedoria nem lidar, né? Só você já conversa, já solta uma malcriação. Ninguém quer ficar perto de gente assim, não. Então o povo de Deus é um povo escolhido de Deus para que possa ter sabedoria para atrair. Nós não salvamos ninguém, e nem a igreja salva ninguém, mas nós facilitamos para que as pessoas vejam em nós a transformação, a sabedoria, o valor da sabedoria que nós damos para que as pessoas sejam alcançadas, experimentem a boa e agradável vontade do Senhor. Isso é fantástico. A sabedoria é uma fonte de vitalidade e paz, né? Para aqueles que abraçam, para aqueles que buscam sabedoria de Deus, é uma fonte de vida, vitalidade, de paz. Olha como é gostoso chegar perto de alguns irmãos, fala, meu Deus, como que é bom ele conversar. Você já passou por isso, né? Graças a Deus, Deus tem me abençoado nessa questão. Quando eu chego na casa de alguém, ou quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu vou sair, a pessoa me puxa assim, não vai agora não, vamos conversar mais. Você já passou por isso, né? Quanto tempo que você não passa por essa situação, né? Da pessoa querer ficar perto de você, para você ouvir, para te dar um conselho, falar assim, essa pessoa, essa mulher, essa jovem, essa pessoa tem sabedoria de Deus, ela tem algo para dar. Olha, eu quero ficar perto dessa pessoa, porque a sabedoria é fonte, vitalidade, é paz que nós temos em Deus. A sabedoria reflete o padrão de Deus para a ação no universo. Você pode ir para Londres, você pode ir para em qualquer lugar, você não precisa falar nenhuma língua, mas se você tem a sabedoria de Deus, olha, o irmãozinho lá que nunca viu você na sua vida, ele vai falar, olha, como é bom, ele vai falar na língua dele lá, vocês vão arrumar um jeito, aí chegou a intérprete e vai falar, nossa, aqui tem um crente, veio lá do Brasil, né? Tá aqui, mas como é bom ficar perto dele, como é bom, porque é universal. A sabedoria de Deus, né, adquirida, produz uma vida que ela é agradável. Então é agradável, é gostoso, né, para as pessoas. Ela é tanto agradável para nós, a sabedoria, como para as outras pessoas também. É muito bom, né? A sabedoria é o que ele está falando aqui, ó. A sabedoria dá estabilidade no meio da confiança que você tem de Deus, né? Então você está fechado com Deus, você é sábio, você é inteligente, está fechadinho com Deus e as pessoas entendem. Irmãos, aqui olha no capítulo 2, olha que interessante. Eu separei aqui, eu quero ler para você. No capítulo 2, a excelência e a vantagem da sabedoria. Olha, dá uma olhadinha lá. Aí você vai ver como que as coisas, no versículo 16 e 19. Ó, para te livrar, se você, olha aqui, não vou até ler mais para trás um pouquinho. Meu filho, se aceitar as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que façais teu ouvido atento à sabedoria, e inclines o coração ao entendimento. Se clamares discernimento, levantar a sua voz por entendimento. E se buscardes com quem busca prata e procurares como com quem procura tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha que interessante, venha comigo, irmãos, na leitura. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento
procede da sua boca. Ele reserva para o justo as verdadeiras sabedoria, como um escudo para que caminhe com integridade. A sabedoria é o escudo de Deus para nós, quando nós estamos íntegros com o Senhor. Ele, aqui no 8, guardando e verde justo, protege o caminho dos seus santos. Então entenderá a retidão, justiça, iniquidade e todas as boas veredas. Olha aqui, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso protegerá, o discernimento te guardará, para livrar do mau caminho do homem que diz coisas perversas. Eu quero continuar. Dos que deixam os veredas, se você deixa o caminho, a sabedoria de Deus, e cola com as pessoas mundanas, olha o que dá. Dos que deixam a vereda da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal, sente o prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem as veredas tortuosas desviam do caminho. Olha aqui, olha que interessante. Para te livrar da mulher imoral, no versículo 16. Da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro na sua mocidade, esquece da aliança que fez com Deus. A sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas à sombra da morte. Nenhum que se dirige a ela voltará, nem retomará as veredas da vida. Olha a cilada. É o que nós vemos. Então, irmãos, a sabedoria nos livra desse mal. A sabedoria, o valor da sabedoria para que nós possamos ter mesmo. A gente já está finalizando aqui no capítulo 3. A sabedoria, ela gera uma vida agradável para a pessoa e para os outros. Então, quando nós somos sábios, as pessoas que estão do nosso lado também serão abençoadas, né? Todos nós. É bom ficar perto de pessoa agradável. A sabedoria, ela dá estabilidade. A sabedoria é demonstrada a generosidade e a benignidade, né? Então, a sabedoria, ela faz que nós sejamos pessoas boas, generosas, né? Pessoas abençoadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos continuar aqui no capítulo 4 em diante. Talvez eu faça um pouquinho menor para que eu possa esmiuçar mais o texto. Mas olha, dê valor naquilo que Deus deu para você, que é a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é muito valorosa. Não deixa, meu irmão e minha irmã, não deixa que as pessoas ruins, as pessoas que têm maldade, né, ela frinja o seu coração. É momentâneo, pode passar, todo mundo, nós passamos por uma fase ruim, tantas pessoas tentam nos atrapalhar, mas olha aqui, olha, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, olha, fica firme na sabedoria de Deus, para que Deus possa mesmo te abençoar, para que você possa ser uma pessoa diferente, cheio da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Seja sábios, conserva isso que Deus te deu, usa a sabedoria que Deus te deu. Olha, mergulhe, eu quero passar para você uma lição, né, um deverzinho de casa. Estude o livro de Provérbios, até o capítulo 3, e estude, e semana que vem nós vamos falar mais, para que nós possamos. É um livro que mexe com a nossa estrutura, é um livro que ele vai falar assim, olha, você fez, mas está aqui, não era para ter feito. Mas graças a Deus, Deus nos deu a graça, o Filho Jesus Cristo, né, que morreu na cruz por nós, que Ele tirou todos os nossos pecados. Porque se nós estivéssemos cheios do nosso passado em nossas vidas, que com tantos erros que nós cometemos, mas não, Jesus, Ele entra na nossa vida para esvaziar, para tirar isso da nossa mente, do nosso coração, porque nós precisamos prosseguir.
Então, é essa a orientação. É graças a Deus por isso, porque quando o arrependimento entra na nossa vida, nós tiramos os fardos pesados das nossas costas. Então, hoje eu estou descobrindo coisas aqui que nós supostamente nós fizemos no nosso passado, que está escrito para não fazer, mas não é motivo da gente andar de cabeça baixa, não é motivo da gente se achar um lixo. Pelo contrário, você é precioso, você é pessoa escolhida de Deus, você é o povo eleito, a raça eleita de Deus. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e Ele vai desvaziar, Ele vai tirar esse peso. Por isso que o nosso passado, aquele verdadeiro arrependimento, ele serve para alavancar o nosso futuro. Nós não andamos de cabeça baixa, nós não andamos prostrados, porque Deus não leva em consideração o estado ainda quando estávamos ainda ignorantes, inocentes. Mas agora não, agora Deus revelou a você, agora Deus te estruturou. Agora nós temos que buscar em Deus força para que nós possamos acompanhar os seus mandamentos, a sua palavra, para que nós possamos receber cada vez mais a sua sabedoria e aplicar, para que nós possamos ter dias equilibrados, prazerosos. Quando as pessoas vierem a você de uma maneira raivosa, ligar para você de uma maneira raivosa, tentar tirar a sua paz, você tenha sabedoria, né? Eu conversando com a pessoa, ela falou assim, olha, quando eu tiver daquele jeito, quando eu estiver morando assim, em tal lugar assim, eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo para mim, porque eu estou morando com ela. Eu falei assim, não, essa não é essa sabedoria. A sabedoria de Deus, ele fala que nós devemos tratar o mal com o bem. Faça com essa pessoa, quando chegar na sua casa, diferente do tratamento que você gostaria que ela fizesse com você quando você estivesse na casa dela. Só assim que nós vamos mexer com o brilho das pessoas. É fácil dar supapo, é fácil pisar no pé, é fácil brigar, mas a sabedoria de Deus, ela vem totalmente ao contrário. Ela vem ao contrário. Ela vem nos mostrando a graça, vem mostrando a mansidão, o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida.